que é pensamento decolonial? Pois é, a primeira coisa que vem à mente, que dá aquela pulga atrás da orelha, é por que decolonial e não descolonial ou pós-colonial? Pois é, a gente vai falar disso num outro vídeo. Porque primeiro a gente vai ter que entender de onde vem isso e por que que essa construção de pensamento é importante. Se a gente está falando de decolonial, a gente está, obviamente, se referindo a uma outra estrutura de pensamento, a colonial. Então, só é possível decolonizar porque existe uma colonização. Nós fomos colônia, né? Mas o fato de termos sido colônia não faz com que nossa forma de pensar, viver, sentir, existir tenha deixado de ser colônia junto com a independência do Brasil. Por isso que a gente tem que fazer a construção de um pensamento decolonial. O que que é o pensamento colonial? Surge na Europa, a partir do século XV, como uma forma de construir o pensamento que coloca a Europa como centro do mundo. Ou seja, dentro de uma escala de referências, dentro de uma hierarquia de valores, a Europa está no topo. E todas as outras formas de pensar, de sentir, de existir, de produzir arte, são inferiores à da Europa, o que transforma o mundo todo em uma busca constante de se aproximar daquilo que a Europa já conquistou. Então, já que terminar de ser colônia, deixar de ser colônia, não nos faz necessariamente decoloniais, é necessário que a gente tente, que a gente faça um esforço de pensar outras maneiras de existir no mundo, de pensar o mundo, de sentir o mundo, que não necessariamente a europeia, porque afinal a gente não é a Europa, né? A gente está aqui no Brasil e a gente tem que dar espaço para que nossa própria forma de pensar, de sentir, de conhecer exista. Não somente ela, a dos povos ameríndios que sempre estiveram por aqui, dos africanos e da diáspora africana, que agora é parte do Brasil, ou dos chineses, dos indianos, todas colônias que foram submetidas a essa lógica de pensamento que coloca a Europa como centro, como referência, como o topo da escala de valores. Então, pensamento decolonial é um pensamento que coloca a Europa numa horizontalidade com outras formas de pensar, de sentir, de viver, de conhecer. Ou seja, dá espaço para outras formas existirem e coloca elas dentro de uma mesma categoria na escala de valores, onde ela não é o melhor, aquilo para onde a gente deve caminhar, o lugar, o nosso destino necessário, mas mais uma entre outras formas de pensar, de viver.